A Comissão de Direitos Humanos e Minorias realizou hoje uma audiência pública para discutir a perseguição e a violência contra defensores de direitos humanos no Brasil. Há uma expectativa de vários organismos, várias ONGs, de vários grupos, com como é feita, né, a proteção a testemunhas no Brasil, como os defensores de direitos humanos têm sido protegidos das várias ameaças que recebem. O Estado está preparado e, principalmente, está levando a sério essas ameaças. A autora do requerimento, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, vai conversar conosco sobre o panorama que foi dado aqui, inclusive com a presença do governo. Começo com essa pergunta: a perspectiva trazida pelo governo acalmou ou preocupou ainda mais os integrantes da Comissão de Direitos Humanos? Olha, nós estamos muito preocupados porque há um desmonte dos programas de proteção no Brasil. E nós temos 3 grandes programas de proteção no Brasil. O ProVita, que é o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, o PPCAM, que é um programa destinado a crianças e adolescentes ameaçados de morte, muitas vezes porque denunciam o crime ou são abusados por quadrilhas e precisam ser protegidos junto com suas famílias. E o terceiro programa, que é o Programa Nacional de Proteção aos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. Quem são essas pessoas? São pessoas que, no seu fazer cotidiano, elas estão atuando na sociedade civil, em organizações não governamentais, são lideranças no campo, são lideranças nas favelas, nos lugares, às vezes, enfrentando e ficando entre o Estado e o crime. E todos contra essas pessoas, quando elas estão protegendo a vida daqueles que são inocentes, que precisam de algum apoio, ou atuando junto a crianças, ou atuando junto às mulheres, ou a pessoas com deficiência. As pessoas, para terem uma noção, Marielle Franco era uma defensora de direitos humanos. Irmã Dorothy Stang, que foi morta no Pará, era uma defensora de direitos humanos. Chico Mendes, ao defender a floresta, defendia os seres humanos. Essas mortes no Brasil, elas são um quadro de como nós vivemos um período, ao longo do tempo, ao longo da história, tão difícil, tão difícil. E por isso foi criado um programa de proteção, onde o telefone dessas pessoas, o contato delas, ou muitas vezes alguém que esteja junto protegendo, é a garantia de que a pessoa seguirá fazendo esse trabalho, que é fundamental para a democracia e para a vida no Brasil. O governo tem sido rápido o suficiente, e não digo apenas esse governo, mas o governo os governos como um todo, têm sido rápidos o suficiente na análise desses pedidos de proteção? Porque, se não me engano, teve um caso recente de alguém que estava com um pedido pendente de análise e foi assassinado. Olha, nós certamente, ao longo de cada governo, podemos ter acertado ou errado em níveis gravíssimos, talvez. No meu período, eu não tenho nenhuma lembrança de nenhum caso assim, no período em que fui responsável por este programa. Só esclarecendo quem está nos acompanhando, a senhora foi ministra dos Direitos Humanos. Por isso, quero dizer que eu não tive nenhum caso assim grave de perder uma pessoa sob proteção do Estado no momento em que esteve sob minha responsabilidade. Mas eu digo a vocês que o que acontece hoje é diferente, porque desde o período do governo Fernando Henrique, ou desde que a Constituição foi instituída, havia um governo e outro, todos tentavam fazer o que estava estabelecido e seguir adiante. Não importava o partido ali, porque os direitos humanos a gente estava tentando unir a todos. Então, eu mesmo, sendo uma ministra do governo da presidenta Dilma, dialogava com os ministros do período Fernando Henrique, do período Lula, desde que existe essa pasta, num sentido de trabalharmos todos juntos, que os direitos humanos são maiores. Agora, neste momento, o governo é contra os direitos humanos. E por uma razão simples, eu posso dizer isso porque o presidente da República diz isto. Então, quando ele é contra os direitos humanos e diz isso e ataca, ele é a principal autoridade hoje do país. O que acaba acontecendo é que as pessoas que estão na linha de frente da defesa dos direitos humanos ficam mais vulneráveis, inclusive do ataque de agentes do próprio Estado, que ficam impunes. Agora, a senhora reverberou muito, não só aqui, mas em outros plenários, a questão do governo ter mudado o decreto que cuida de um mecanismo para prevenção e investigação dos casos de tortura, especialmente aqueles que acontecem nas delegacias, nos presídios. O governo não acabou com esse mecanismo, mas a senhora vem dizendo que ele inviabiliza. Explica para a gente qual é o problema. O decreto que o governo lançou hoje, essa terça-feira, estabelece a demissão, acaba com os cargos que compõem o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura. Os cargos remunerados. Os cargos remunerados. Esses cargos são remunerados porque se trata de um mandato. Vocês imaginem se tivéssemos, por exemplo, na sua cidade, quem está nos assistindo, o conselheiro tutelar fizesse o seu trabalho só no horário de folga.
no horário em que ele precisasse atender uma criança, ele não poderia agir porque ele estaria na sua função profissional, de onde ele tiraria o seu sustento. Então, essas atribuições são atribuições de alto interesse social, que não custa ao Estado brasileiro pagar 11 pessoas no seu salário para que cumpram essa missão. Qual é a missão? Viajar ao Brasil nos lugares mais difíceis. Essas pessoas vão dentro dos presídios, das delegacias, elas atendem todas as denúncias, atendem chamamentos do Ministério Público ou da sociedade, de pais, de famílias, atendem não só presídios e delegacias, mas, além disso, instituições de longa permanência de idosos, o que as pessoas chamam de asilo, aquela pessoa que se encontra acamada. Quantos casos vocês imaginam que esse comitê identificou de abusos sexuais, de tortura, com pessoas sem a possibilidade de reação? Isso faz esse comitê. Então, os lugares onde ficam crianças, os lugares onde pessoas com sofrimento psíquico ou que estão em tratamento de drogadição ficam. Lá tu tens aquela instituição onde ficam. Quem fiscaliza? Então, este mecanismo nacional fiscaliza isso. E, hoje, essas pessoas não têm mais condições de trabalho. Elas foram demitidas pelo governo, que contrata acabou de contratar um assessor há poucos dias por R$55 mil, eu li em algum lugar, e demite uma pessoa que sinceramente, eu acho que não vai fazer nada, e demite uma pessoa que está lá olhando pessoas que estão sofrendo e que não tem a quem recorrer. Okay. Por isso eu quero revisar esse decreto e acredito, inclusive, que é inadequado que esse presidente da República esteja governando só por decretos, porque é o presidente que mais lançou decretos desde que assumiu nos 6 meses que está aí. A senhora apresentou um projeto de decreto legislativo para derrubar esse decreto executivo. Tá ok. Espero derrubar. Obrigado, deputada Maria do Rosário. Eu agradeço mais uma vez. E nós convidamos também uma das participantes desse evento de hoje, que é a Maria Silvia Aparecida da Silva. Ela é presidente do Instituto GELEDES, que é o Instituto da Mulher Negra, para falar sobre a articulação que as defensoras de direitos humanos, especialmente ligadas ao movimento negro, têm feito, especialmente uma que foi levar reclamações do sistema brasileiro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que se reuniu recentemente na Jamaica. Exatamente. Né? Nós fizemos uma articulação com mais de 50 organizações do movimento negro. Levamos para a Jamaica 14 representantes dessa articulação, 10 mulheres, 4 homens, mas principalmente levamos as vítimas, levamos as pessoas impactadas pelas políticas adotadas pelo governo atual contra os direitos humanos. A senhora mencionava casos de ativistas quilombolas, por exemplo, que estão sob ameaça, que precisam de uma proteção mais adequada do governo. Sim, são pessoas que estão aí lutando por seus territórios, por suas ancestralidades, por suas terras tradicionais e que estão sendo ameaçadas, inclusive, de despejo, como disse aqui a doutora Luciana Pivato, e que sofrem ameaças constantes porque estão em conflito direto no campo com a questão do agronegócio, dos grandes latifundiários, enfim. Bom, qual que é a expectativa da atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica e, em boa medida, deve se submeter a deliberações do comitê? Bom, nós já tivemos aí uma amostra da reação que os representantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nesta audiência, né, onde nós fomos denunciar tanto o pacote anticrime do ministro da Justiça, como a flexibilização da lei de desarmamento, e eles ficaram extremamente sensibilizados com o que eles ouviram e com o que eles viram, porque nós levamos vídeos, né, das ocorrências de violações de direitos humanos aqui no Brasil e fizemos uma série de recomendações, nós protocolamos uma petição fazendo uma série de recomendações para que seja adotada realmente uma política de segurança pública no país e não um pacote ou medidas que vão recrudescer o Estado penal e a violência letal no Brasil. Perfeito. Muito obrigado, Maria Silva, repito, do Instituto da Mulher Negra, Instituto GELEDES.
Bom, não é possível a gente trazer aqui numa live rápida de um resumo da comissão tudo que foi discutido aqui. O representante do governo, por exemplo, não pôde ficar para essa nossa live para dar a posição do governo, mas você tem acesso a tudo que foi discutido aqui, porque toda a audiência fica disponível lá, foi transmitida ao vivo e fica disponível no nosso canal no YouTube. Inclusive, te convido mais uma vez a se inscrever aqui embaixo, clicar no sininho se quiser receber notificações das nossas lives. Fica disponível não só no nosso canal no YouTube, mas também na página da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, na página da Câmara, no portal da Câmara. E não apenas essa, mas de todas as 25 comissões permanentes, as outras comissões temporárias, os grupos de trabalho, tudo que é transmitido, tudo que acontece aqui no corredor das comissões tem transmissão ao vivo, fica registrado, fica gravado. Você tem também os detalhes, as apresentações de PowerPoint, vídeos que são trazidos pelos participantes, tudo fica disponível para que você possa se aprofundar no tema. Se você é um pesquisador da área também, se aprofundar a partir desses documentos, a gente fazendo a nossa parte de dar transparência para a atividade legislativa, os importantes debates que acontecem aqui na Câmara, especialmente no corredor das comissões, onde praticamente 3 em cada 4 leis aprovadas na Câmara são debatidas e são aprovadas aqui nas comissões, sem a necessidade de passar no plenário. Daí a importância de você conhecer também a fundo o que acontece aqui nesse espaço. E a qualquer momento a gente pode voltar com uma outra informação quente para você aqui do corredor das comissões da Câmara. Até mais.